Hoje nós vamos discorrer acerca da função social da propriedade, correto? Então vamos lá. A gente sabe que o Código Civil de 2002, ele veio pautado em 3 paradigmas. Ele tem, vamos dizer, 3 pilares de sustentação. Quais são eles? Eticidade, operabilidade e socialidade. Eticidade, vocês lembram lá em Direito Civil, parte geral, que é a boa-fé objetiva, o comportamento ético esperado de todas as pessoas em relações privadas, em uma relação jurídica privada. Temos a operabilidade, também chamada de concretude, ou seja, todas as normas do direito, elas devem ser normas de conteúdo fácil, de conteúdo prático. E por último, a socialidade, que é justamente a nossa função social. Então, o que nós vimos lá em Civil, parte geral? Que todas as normas, todas as relações jurídicas de direito privado devem ser pautadas nesses 3 paradigmas, nesses 3 pilares: eticidade, operabilidade e socialidade. Quando eu falo em função social, eu estou me referindo a esse 3º paradigma, o paradigma da socialidade. Então, de acordo com essa diretriz imposta pelo nosso Código Civil, todas as relações jurídicas de direito privado devem agir de forma a preservar essa função social. Seja em um contrato, seja no próprio casamento, seja nas relações afetivas, seja nas relações de direitos reais. Então, o direito de propriedade deve também cumprir uma função social, tendo em vista essa socialidade, que é um paradigma do nosso Código Civil de 2002. O fundamento constitucional da função social da propriedade está no artigo 5º, inciso 22 e 23 da Constituição Federal e no artigo 170 da Constituição Federal, certo? Mas vamos lá. O que consiste essa função social da propriedade? É submeter à propriedade uma finalidade, ou seja, eu devo exercer o meu direito de propriedade de forma que eu não cause, que eu não gere um prejuízo a terceiro ou à coletividade. Eu vou tirar a visão egoísta da propriedade que existia no Código Civil de 1916 e vou dar uma visão mais social ao direito de propriedade, o que é a norma, o que é a regra do nosso Código Civil de 2002. Então, a função social é eu dar à propriedade uma destinação, uma finalidade, é eu tornar o meu direito de propriedade um direito que tem uma finalidade, que tem uma destinação. Então, eu tiro o viés egoísta da propriedade e analiso a propriedade com a visão mais social. Alguns autores defendem um movimento, uma nomenclatura denominada de obrigacionalização da propriedade, que tem muito a ver com essa função social. Quando eu digo obrigacionalização da propriedade, eu estou dizendo que o proprietário hoje, ele tem que dar à sua propriedade uma finalidade, uma vocação, ele tem que dar à sua propriedade uma destinação. Então, eu sempre falo o seguinte: não basta ser proprietário hoje, eu tenho que também dar à minha propriedade uma função social, eu tenho que também dar à minha propriedade uma finalidade. Essa finalidade, essa destinação, ela pode ser de várias formas. Pode ser uma função humana, como por exemplo, quando a propriedade serve para moradia. Pode ser uma função produtiva, econômica, melhor dizendo, quando eu torno a minha propriedade produtiva. Pode ser uma função social, ambiental, quando eu estou, por exemplo, protegendo uma reserva legal. Então, a função social não é nada mais do que eu dar uma finalidade ao meu direito de propriedade, dar uma finalidade, melhor dizendo, à minha propriedade. Cuidado para não confundir o seguinte: Cris, então eu posso dizer que a função social, ela limita, ela restringe a propriedade? A função social seria uma forma de restrição ao meu direito de propriedade, uma racionalização ao meu direito de propriedade? Não.
A função social não restringe os poderes de propriedade. A função social não vai racionalizar a propriedade. A propriedade mantém os mesmos poderes, o proprietário goza dos mesmos poderes. A função social só está me dizendo o seguinte, que eu, proprietário, eu tenho que dar uma finalidade, uma destinação ao meu direito de propriedade, correto? O nosso Cristiano Chaves, ele fala o seguinte, que a função social, ela é uma cláusula geral em construção. Significa dizer o seguinte, que não existe uma única forma de se cumprir função social. Eu posso cumprir função social de várias maneiras. Então, para que eu diga que a propriedade está ou não cumprindo uma função social, eu tenho que analisar a região onde essa propriedade está localizada, eu tenho que analisar o plano diretor, eu tenho que analisar vários fatores para dizer se ali há ou não cumprimento de função social. Então, não existe um conceito fechado, função social é tal, certo? É um conceito em construção, ele vai se evoluindo na medida em que a sociedade vai se evoluindo, correto? Mas também muito importante saber que função social não significa socialização do direito de propriedade, tá? Então a função social, ela não restringe os poderes do proprietário, ela não racionaliza a propriedade e ela também não é uma socialização do direito de propriedade. Ela só é única e exclusivamente a obrigação do proprietário dar uma destinação à sua propriedade, uma finalidade à sua propriedade, certo? Importante, toda e qualquer propriedade tem que cumprir sua função social. Toda e qualquer propriedade deve cumprir sua função social. E essa função social, ela é uma norma de eficácia imediata, ou seja, desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 88, essa função social ela pode ser exigida, ela pode ser cobrada, é possível exigir a sua aplicabilidade. A Cris não precisaria de uma legislação infraconstitucional prévia, por exemplo, não, uma normatização prévia, não. Ela é uma norma de conteúdo imediato, tá? Então, como eu estava dizendo, toda e qualquer propriedade deve cumprir uma função social, seja propriedade urbana, seja propriedade rural, seja propriedade pública, seja propriedade privada, seja propriedade intelectual, todas devem cumprir função social. Propriedade privada eu posso pegar como exemplo da função social a edificação, parcelamento e utilização compulsória do solo, o IPTU progressivo, a desapropriação, sanção, são exemplos de situações em que eu posso aplicar tais medidas em caso de não cumprimento da função social. Na propriedade rural nós temos a desapropriação para fins de reforma agrária. Na propriedade intelectual nós podemos pegar aí a quebra do registro das patentes de remédios, por exemplo, ou nós podemos pegar aí a necessidade de rampa, a obrigatoriedade de rampa de acesso para pessoas com deficiência. Então, toda propriedade tem que ter uma finalidade, toda propriedade tem que ser direcionada, toda propriedade tem que ser vocacionada. Então, elas têm que cumprir uma função social. Seja ela propriedade privada, seja ela uma propriedade pública, seja ela uma propriedade rural, seja ela uma propriedade urbana, todas devem cumprir uma função social, correto? Agora, nós vamos falar sobre a tutela jurídica da propriedade, ok? E aqui é só a gente lembrar da nossa ação reivindicatória de propriedade. Cris, o que é a ação reivindicatória de propriedade? A ação reivindicatória de propriedade ela é o meio processual para a proteção da propriedade. Lembra das ações possessórias que eu tinha 3? Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Reintegração em caso de esbulho, manutenção em caso de turbação, interdito proibitório em caso de ameaça. Essas ações elas servem para proteger a posse, o possuidor. Aí eu disse anteriormente numa aula também, explicamos a diferença entre posse, propriedade e domínio. E falei que no domínio também existe a proteção
do domínio pelos meios judiciais, correto? Agora nós vamos falar sobre a tutela jurídica específica do direito de propriedade. Como que eu protejo a propriedade? Através da chamada ação reivindicatória de propriedade. Não confundam reivindicatória de propriedade com reintegração de posse. Na reintegração de posse, o objeto da discussão é a posse. Aqui é uma ação petitória, é uma ação de propriedade, é uma ação reivindicatória de propriedade, correto? Essa ação reivindicatória de propriedade, ela segue o rito comum ordinário, ela não tem direito a liminar, mas tem direito às tutelas de urgência, tá? É uma ação exclusiva do proprietário, é uma ação exclusiva de quem tem título. Lembra lá do título que eu disse para vocês? Então, o título, quando eu falo em título, estou me referindo ao registro da propriedade, quando me refiro, logicamente, à propriedade de bens imóveis. Então, a ação reivindicatória ela deve ser ajuizada pelo proprietário. Quem é o proprietário? Aquele que tem os 4 elementos, as 4 estruturas: uso, gozo, disposição, reivindicação, mais registro. Então, aquele que contém um registro, ou seja, aquele que tem um título, é proprietário. É esse que pode ajuizar essa ação reivindicatória de propriedade, tá? O STJ só permite uma exceção de alguém que não tem título e pode ajuizar ação reivindicatória de propriedade, que é a figura do promitente comprador, tá? Daquela promessa de compra e venda. Competência. Qual que é o foro competente da ação reivindicatória de propriedade? O local onde o imóvel estiver situado, tá? Agora, uma curiosidade interessante, importante. Essa ação reivindicatória de propriedade, então, ela pode ser ajuizada pelo proprietário, que é aquele que goza do título de propriedade, aquele que goza do registro. Esse proprietário pode ser tanto pessoa física, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, correto? Mas lembrando o seguinte, quando essa ação reivindicatória for proposta pelo poder público, ou seja, quando o autor da ação reivindicatória for o poder público, nós vamos mudar a nomenclatura dela. Ela não vai ser mais chamada de ação reivindicatória, e sim de ação discriminatória. Essa ação discriminatória, ela muda então a nomenclatura e muda o procedimento um pouco. A ação discriminatória eu vou ter 2 fases. A primeira fase é a fase de reconhecer o imóvel como pertencente ao poder público. Então, na primeira etapa, o poder público vai reconhecer a propriedade desse imóvel. E na segunda fase, o poder público vai pedir a demarcatória, a demarcação dessa área, tá? Então, só para recapitular. A tutela jurídica da propriedade é feita mediante a ação reivindicatória de propriedade. Essa ação reivindicatória de propriedade, ela segue o rito ordinário comum, não dá jus a liminar, mas permite tranquilamente a proteção através das tutelas de urgência. Importante, é uma ação que exige para o ajuizamento dela título, ou seja, ser proprietário, registro. Lembrando que quando o autor dessa ação for o poder público, nós vamos deixar de lado a reivindicatória e vamos pensar na chamada ação discriminatória, que vai ter 2 fases. Primeira fase, reconhecimento da propriedade pelo poder público. Segunda fase, demarcação da área. Certinho? Tá. No próximo vídeo nós vamos falar sobre propriedade resolúvel.